Contos selecionados de Oscar Wilde, voz Iba Mendes. O amigo fiel. Era uma vez um jovem trabalhador e honesto. Chamava-se Hans. Vivia em uma pobre pequena casa de campo e todos os dias trabalhava em seu jardim. Em todo o povoado não havia jardim tão bonito quanto o seu. Encontravam-se aí as mais variadas espécies de flores que cresciam ao lado das mais lindas rosas. O pequeno Hans tinha muitos amigos, mas o seu maior amigo, o amigo fiel, era Hugo, o rico moleiro. Realmente, o rico moleiro era tão amigo de Hans que não visitava nunca o seu jardim sem inclinar-se sobre os craveiros para admirá-los de perto, ou sem colher um bom punhado de flores que levava para casa. Os amigos verdadeiros repartem tudo entre si, costumava dizer o rico moleiro. E o pequeno Hans colhia aquelas palavras com um sorriso nos lábios, sentindo-se orgulhoso e feliz por ter um amigo que pensava tão nobremente. Às vezes, porém, os vizinhos achavam estranho que o rico moleiro nunca concedesse coisa alguma ao pequeno Hans. Conquanto possuísse 100 sacos de farinha armazenados em seu estabelecimento comercial, 6 vacas leiteiras e uma boa criação de galinha, jamais compensava o pequeno Hans pelas flores que colhia de seu lindo jardim. O jovem, no entanto, jamais se preocupava com isso. Nada o encantava tanto como ouvir as belas coisas que o moleiro costumava dizer sobre a solidariedade dos verdadeiros amigos. Assim, pois, o pequeno Hans cultivava o seu jardim. Na primavera, no verão e no outono, sentia-se muito feliz. Mas quando chegava o inverno e ele não tinha flores para levar ao mercado, chegava a sofrer frio e fome, deitando-se à noite muitas vezes sem nada ter comido durante o dia. Além disso, no inverno sentia-se muito só, porque o rico moleiro jamais o visitava durante essa estação. Não convém visitar o pequeno Hans enquanto dure o inverno, dizia às vezes o rico moleiro à sua mulher. Quando uma pessoa está em apuros, não devemos atormentá-la com visitas. Essa é a minha opinião e estou certo de que tenho razão. Por isso, esperarei a primavera e então tornarei a visitar o meu amigo. Poderá dar-me um cesto de flores e isso o alegrará muito. És realmente muito bom, querido, afirmava sua mulher, sentada em um cômodo divã perto de um bom fogo de lenha. Gosto imensamente de te ouvir falar sobre a amizade. Estou certa de que o padre da comarca não diria sobre ela tão belas coisas como tu. E não poderia convidar o pequeno Hans a vir à nossa casa? Perguntava o filho do moleiro. Se o pobre homem está em dificuldade, dar-lhe-ei metade do que é meu, e assim já não sofrerá fome. Como és tolo! Exclamou o moleiro. Na verdade, não sei para que serve mandar-te para a escola. Parece que não aprendes nada. Se o pequeno Hans viesse cá e visse o nosso bom fogo, e comesse da nossa excelente comida, e tomasse do nosso ótimo vinho tinto, poderia sentir inveja. E a inveja é uma coisa terrível que prejudica os melhores caracteres. Realmente eu não poderia consentir em que o caráter de meu grande amigo se prejudicasse. Estarei sempre atento para que o pequeno Hans não se desvie do bom caminho. Além disso, se ele viesse cá, poderia pedir-me um pouco de farinha, e eu não a poderia dar. A farinha é uma coisa e a amizade é outra. Não deve confundir-se, portanto. Que inteligente és, querido! Como falas bem, disse a mulher do moleiro, servindo-lhe um grande copo de cerveja. Sinto-me tão bem quando falas como quando estou na igreja. Muitos sabem agir, replicou o moleiro. Poucos, porém, sabem falar com elegância e aprumo.
o que prova que falar bem não é só mais difícil do que agir, como mais bonito. E fixou tão severo olhar no filho que este sentiu vergonha de si mesmo, baixando a cabeça e chorando baixinho. Era tão jovem que bem pode vocês desculpá-lo. Logo que passou o rigor do inverno e os botões começaram a abrir-se em rosas, o moleiro disse à sua mulher que já era tempo de visitar o pequeno Hans. "Ah, que bom coração tens!" exclamou a mulher. "Estás sempre pensando nos outros. Não te esqueças de levar o cesto grande para trazeres as flores." O moleiro então desceu a colina com o cesto no braço. "Bom dia, Hans!" disse o moleiro. "Bom dia!" respondeu Hans, todo sorridente e feliz. "Como passaste o inverno?" "Bem, bem", contestou prontamente o jardineiro. "Muito obrigado pelo seu interesse. Houve alguns momentos duros, mas agora chegou a primavera e sinto-me quase feliz. Ademais, as flores estão muito bonitas." "Em casa falamos muito a teu respeito, Hans", disse-lhe o moleiro. "Pensávamos no que seria de ti em pleno inverno." "Quanta amabilidade!" exclamou Hans. "Pensei que me tivesse esquecido." "Hans, francamente, como podes falar desta maneira?" disse o moleiro. "Na verdadeira amizade não há esquecimento. É isso que há de mais admirável. Temo, porém, que não compreendas a poesia da amizade. Mas, voltando às flores, que belas estão." "Sim, estão muito bonitas", replicou Hans. "Vou levá-las ao mercado, onde as venderei à filha do burgomestre e com esse dinheiro comprarei outra vez o meu arado." "Queres dizer que o vendeste então?" "Foi uma tolice." "Certamente. Mas o fato é que me vi obrigado a fazê-lo. O inverno foi muito rigoroso e eu fiquei sem dinheiro para comprar pão. Vendi primeiramente os botões de prata de meu trajo dos domingos. Depois me desfiz da corrente de prata que recebi do vovô e em seguida vendi a minha flauta. Por último vendi o meu arado. Agora, porém, vou resgatar tudo." "Hans", disse o moleiro, "dar-te-ei o meu arado. Não está em muito bom estado. Um dos lados está precisando de reparo, mas apesar disso te darei. Sei que é muita generosidade de minha parte e que a muita gente isso parecerá uma loucura, mas não sou como os outros. Estou em que a generosidade é a essência da amizade e, além disso, comprei um arado novo. Portanto, podes ficar tranquilo. Dar-te-ei o meu arado." "Obrigado, você é muito generoso", disse o pequeno Hans. "Posso consertá-lo muito bem, porque tenho aqui uma tábua." "Uma tábua!" exclamou o moleiro. "Muito bem, isso é justamente o que necessito para o teto do meu estábulo. Há uma brecha que é preciso tapar. Muito bem, eis uma bela oportunidade de me prestares um serviço. Realmente, uma boa ação é sempre bem recompensada. Dei-te o meu arado e agora dás-me a tua tábua. É claro que o arado vale muito mais que a tábua, mas a amizade sincera não olha estas coisas. Dá-me, pois, a tua tábua e hoje mesmo consertarei o teto do meu estábulo." "Não é muito grande", disse o moleiro, examinando-a. "Creio que só dará para o reparo do teto do estábulo. Não sobrará madeira para consertares o arado, mas é claro que a culpa não é minha. E agora que te dei o meu arado, penso que me poderás dar em troca umas flores. Aqui tens o cesto. Procura enchê-lo quase por completo." "Quase por completo?" perguntou aflito o pequeno, vendo que o cesto era muito grande e, se o enchesse, não teria mais flores para levar ao mercado. "Francamente", exclamou o moleiro, "uma vez que te dou o meu arado, não julguei que fosse muito pedir-te algumas flores. Talvez eu esteja equivocado, mas acreditava que a amizade, a verdadeira amizade, estava isenta de toda classe de egoísmo." "Meu bom amigo, meu maior amigo", protestou o pequeno Hans, "todas as flores do meu jardim estão à tua disposição.
E correu a colher os cravos perfumosos e encher o grande cesto do moleiro das mais lindas flores de seu jardim. Adeus, Hans, disse o moleiro, subindo novamente a colina com a sua tábua ao ombro e o cesto cheio de flores ao braço. Adeus, respondeu o pequeno Hans. E pôs-se a cavar alegremente. Estava tão contente de possuir um arado. Na manhã seguinte, quando novamente estava cultivando o seu jardim, ouviu a voz do moleiro que o chamava da estrada. Trazia ao ombro um grande saco de farinha. Hans, disse o moleiro, queres levar-me este saco de farinha ao mercado? Oh, é pena, disse Hans, mas estou hoje muitíssimo ocupado. Tenho de regar ainda todo o jardim, de podar muitas roseiras, enfim, de fazer ainda quase todo o serviço. Francamente, exclamou o moleiro, acreditava que, em consideração a te haver dado o meu arado, não te negarias a fazer-me um favor. Oh, sim, não me nego, protestou o pequeno Hans. Jamais deixarei de agir como um verdadeiro amigo. E correu a buscar o seu gorro, partindo em seguida com um grande saco ao ombro. Era um dia de calor e a estrada estava muito poeirenta. Antes de alcançar o posto que marcava a 6ª milha, Hans já estava tão cansado que teve de sentar-se para poder continuar depois. Chegou ao mercado, vendeu toda a farinha e voltou quase contido à casa, porque temia encontrar-se com algum salteador se demorasse pelo caminho. Que trabalho árduo, disse consigo mesmo ao deitar-se à noite. Mas estou contente por não me haver negado, porque o moleiro é o meu melhor amigo e, ademais, vai dar-me o seu arado. Na manhã seguinte, muito cedo, o moleiro chegou para receber o dinheiro do saco de farinha, mas o pequeno Hans estava tão fadigado que ainda não havia deixado a cama. Palavra, exclamou o moleiro, és muito preguiçoso. Quando me lembro de que te dei o meu arado, acho que devias trabalhar com mais ardor. Sinto-o muito, respondeu o pequeno Hans. Eu estava tão cansado que pensei que me havia deitado há pouco. Agora, porém, já me sinto bem. Bravos! Exclamou o moleiro, dando uma palmada no ombro. Preciso que faças o reparo no teto do estábulo. O pequeno Hans tinha grande necessidade de trabalhar no seu jardim, porque havia 2 dias que não regava as suas flores, mas não quis negar-se a fazer a vontade do moleiro, que era o seu melhor amigo. Vestiu-se apressadamente e acompanhou o rico moleiro ao estábulo. Trabalhou o dia todo. Ao anoitecer, o moleiro veio verificar como iam as coisas. Terminaste o serviço? Perguntou ele alegremente. Está quase pronto. Não há trabalho melhor do que o que se faz por outro, exclamou o moleiro. E agora que reparaste o teto do estábulo, é melhor que voltes para casa, a fim de descansares, pois amanhã necessito de que leve os meus carneiros à montanha. No dia seguinte, quando o pequeno Hans voltou da montanha, estava tão cansado que adormeceu em uma cadeira. Que tempo bom para as minhas flores, pensou ele ao acordar. E ia trabalhar quando chegou o moleiro e lhe pediu que fosse trabalhar no seu cercado, que precisava ser cultivado. O pobre jardineiro lembrou-se de suas flores. Precisava tanto de trabalhar no seu jardim. Mas acompanhou o moleiro, consolando sem pensar que ele era o seu melhor amigo. Além disso, dizia consigo mesmo, vai dar-me o seu arado. O pequeno Hans continuou trabalhando para o moleiro, e este dizia muitas coisas belas sobre a amizade, coisas que Hans copiava em seu livro verde e que relia à noite, pois amava a leitura. Certa noite estava o pequeno Hans sentado junto ao fogo, quando bateram à porta. A noite era negríssima, o vento soprava forte, era intenso o frio. Será algum pobre viajante? Disse consigo Hans e correu a abrir a porta. Era o moleiro que estava com uma lanterna em uma mão e sustinha com a outra as rédeas de seu belo cavalo.
Querido Hans, gritou ele, estou muito aflito. Meu filho caiu da escada. Está ferido, preciso do médico. Mas ele mora tão longe daqui, a noite está tão escura, que me lembrei de que era melhor que você fosse em meu lugar. Certamente, exclamou o pequeno Hans. Alegra-me muito que se tenha lembrado de mim. Irei imediatamente. Peço-lhe apenas a lanterna, pois está tão escuro que eu temo cair em algum pântano. Sinto-o muitíssimo, respondeu o moleiro. Mas é a minha lanterna nova e seria uma grande perda se você voltasse sem ela. Bem, não falemos mais nisso. Irei sem lanterna. A noite era tão negra que o pequeno Hans quase nada via. No entanto, depois de caminhar durante cerca de 3 horas, chegou à casa do médico, batendo à porta. Quem bate? Gritou o doutor. Sou eu, doutor, Hans. O que desejas, Hans? O filho do moleiro caiu de uma escada e machucou-se. Por isso é necessário que o doutor vá até lá. Muito bem, replicou o médico. Montou o seu cavalo e dirigiu-se à casa do moleiro, sendo seguido por Hans, que caminhava a pé. Começou a chover, porém Hans já nada via. Finalmente perdeu o caminho. Vagou pelo terreno baldio. A chuva aumentava mais e mais. Havia muitos lugares pantanosos e, na escuridão, Hans caiu em um pântano, afogando-se. Todo mundo assistiu ao enterro de Hans, porque ele era muito querido. Era eu seu melhor amigo, dizia o moleiro. É justo, pois, que também assista a tudo. A morte do pequeno Hans é, sem dúvida, uma grande perda para todos nós, e acrescentava baixinho, sobretudo para mim. Na verdade, fui muito generoso ao oferecer-lhe o meu arado velho, e agora não sei o que fazer com ele. Está em tão mau estado que de nada me serve. Também não encontrarei a quem vendê-lo. E voltando-se para os amigos, afirmou: E eu que lhe havia prometido o meu arado. Asseguro-vos que, para o futuro, jamais darei nada a alguém. Pagam-se sempre as consequências de ter sido generoso. O gigante egoísta. Todas as tardes, ao voltar da escola, as crianças costumavam brincar no jardim do gigante. Era um grande jardim maravilhoso, tapizado de relva macia, e toda essa relva semeada aqui e ali de flores lindas, semelhando estrelas. E havia 12 pessegueiros que na primavera desabrochavam numa delicada floração cor de pérola e rosa e frutificavam no outono. Pássaros pousados nas árvores cantavam tão suavemente que as crianças interrompiam seus folguedos para ouvir. Que felizes somos! Exclamavam. Um dia o gigante voltou. Fora visitar seu amigo, o ogre de Cornualha, e lá ficara 7 anos. Passados 7 anos, dissera tudo o que tinha a dizer, sua conversa era limitada, e resolvera voltar ao castelo. Ao chegar, viu as crianças em brinquedo no jardim. Que fazem aqui? Inquiriu com voz roufenha, e as crianças fugiram. Meu jardim é meu, disse o gigante. Qualquer pessoa é capaz de compreender isso, e eu não permitirei que ninguém brinque nele, a não ser eu. Rodeou de alta muralha e pregou uma tabuleta proibindo a entrada. Os intrusos serão processados. Era um gigante muito egoísta. As crianças ficaram sem ter onde brincar. Tentaram fazê-lo na estrada, mas como a estrada era poeirenta e cheia de pedrouços, não gostaram. Costumavam vagar, ao final da aula, ao redor da alta muralha, rememorando o jardim lindo que ela guardava. Como eram felizes nele, diziam umas às outras. Ao vir da primavera, toda a região acordou em flores e aves. Só no jardim do gigante egoísta o inverno prosseguiu. Aos pássaros não interessava cantar nele, que nele não havia crianças, e as árvores se esqueciam de florir.
Um dia, uma flor magnífica surgiu da relva, mas ao ver a tabuleta, teve tanta pena das crianças que se recolheu de novo e adormeceu. Só a neve e a geada rejubilaram. A primavera esqueceu-se deste jardim, disseram. Ficaremos nele todo o ano. A neve cobriu a relva com seu manto branco e a geada agenteou as árvores. Convidaram então o Nordeste a vir ter com elas, e o Nordeste veio. Envolto em peles, uivou sem cessar pelo jardim e abateu os guardas chaminés. Que recanto delicioso, disse ele. Precisamos convidar o granizo a passar uns tempos aqui. E o granizo veio. Todos os dias, durante 3 horas, saraivou no telhado do castelo, até lhe quebrar a maior parte das telhas, e depois, veloz, redemoinhou no jardim. Vestia de cinzento e seu bafo era de gelo. Não posso compreender por que tarda tanto a primavera, pensou o gigante egoísta, olhando de sua janela o jardim geado e branco. Espero que o tempo há de mudar. Mas a primavera não veio, nem o verão. O outono trouxe frutos de ouro a todos os jardins, menos ao jardim do gigante. Ele é egoísta demais, disse a primavera. O inverno continuou lá, com o Nordeste, o granizo, a geada e a neve a bailarem entre as árvores. Um dia estava o gigante acordado em seu leito, quando ouviu linda música. Tão suave lhe pareceu que supôs serem os músicos do rei que passavam. Era apenas um pintarroxo a cantar fora, mas havia tanto que não ouviram uma voz de pássaro no jardim, que esse canto se lhe afigurou a mais bela melodia do mundo. O granizo deixou de bailar, o Nordeste cessou de rugir, e delicioso perfume entrou pela janela aberta. Creio que a primavera chega enfim, disse o gigante, e saltando do leito olhou para fora. E o que ele viu? Viu um espetáculo admirável. Pela brecha na muralha, as crianças haviam penetrado no jardim e haviam trepado às árvores. Em cada galho viu uma criancinha. E tão alegre se tornara o arvoredo com ver as crianças de volta, que todo se cobrira de flores, balanceando docemente a ramaria sobre as cabeças infantis. Pássaros voejavam a esmo, gorjeando de prazer, e as flores, emersas do verdor da relva, sorriam. Que maravilha! Mas a um canto perdurava o inverno. Era o canto mais afastado do jardim, e onde se achava um menino, tão pequenino que não podia alcançar os galhos da árvore, e lhe andava em torno, chorando amargamente. Era o canto mais afastado do jardim, e onde se achava um menino, tão pequenino que não podia alcançar os galhos da árvore, e lhe andava em torno, chorando amargamente. A árvore, coitada, ainda toda coberta de geada e neve, tinha o Nordeste aos uivos, desencadeado sobre sua cabeleira. Sobe, pequenino, dizia a árvore, curvando os galhos quanto possível. Mas o menino era pequeno demais. E enquanto o gigante olhava, foi-se-lhe amolecendo o coração. Como tenho sido egoísta, murmurou. Agora sei por que a primavera não queria vir. Vou botar aquele menino na árvore, derrubar a muralha e entregar meu jardim por todo sempre à alegria das criancinhas. Era sincero, arrependia-se do que fizera. Desceu sorrateiramente, abriu devagarinho a porta da frente e saiu. Ao verem-no, porém, as criancinhas fugiram amedrontadas e o inverno invadiu de novo o jardim. Só o pequenino não correu. Tão cheios de pranto tinham os olhos que não viram o gigante aproximar-se. O gigante achegou-se dele cautelosamente, segurou-o com jeito e botou-o na árvore. E a árvore rebentou logo em flores. Vieram pássaros e cantaram nela, e o menino estendeu os 2 bracinhos, abraçou-se ao gigante, beijou-o. As outras crianças, vendo que o gigante já não era mau,
Voltaram a correr e com elas voltou a primavera. O jardim agora é vosso, crianças, disse o gigante. E tomando uma grande picareta, abateu a muralha. E o povo, de passagem para o mercado, ao meio-dia, encontrou o gigante a brincar com a meninada no mais lindo jardim do mundo. Durante o dia inteiro brincaram e pela tardinha foram despedir-se do gigante. Mas onde está aquele companheirinho? Perguntou. O menino que botei na árvore. O gigante o preferia a todos, porque ele o beijara. Não sabemos, responderam. Foi embora, talvez. Não deixe de dizer-lhe que vem amanhã sem falta, recomendou o gigante. Mas as crianças afirmaram que não sabia onde ele morava, nem o haviam jamais visto antes. E o gigante ficou triste. Todas as tardes, depois da escola, os meninos iam brincar com o gigante. Mas o menino que o gigante amava nunca mais voltou. O gigante era muito bom para todas as crianças, mas sentia uma grande falta de seu primeiro amiguinho e muitas vezes falava nele. Como eu desejaria vê-lo, costumava dizer. Anos passaram e o gigante tornou-se velho e fraco. Já não podia brincar. Por isso, sentava-se numa enorme cadeira de braços para assistir às brincadeiras das crianças e admirar seu jardim. Tenho muitas flores lindas, dizia, mas as flores mais lindas são as crianças. Certa manhã de inverno olhou pela janela enquanto se vestia. Já não odiava o inverno, porque sabia que era o sono da primavera e o tempo em que as flores descansavam. De repente, espantado, esfregou os olhos e olhou. Visão maravilhosa. No canto mais afastado do jardim havia uma árvore toda coberta de flores. De seus ramos, todos de ouro, pendiam frutos de pratas, e à sombra estava o pequenino que ele amara. Doido de alegria, o gigante desceu para o jardim. Rápido atravessou a relva e aproximou-se da criança. Mas, ao chegar perto, enrubesceu de cólera e exclamou: Quem ousou ferir-vos? Nas mãos do menino havia a marca de 2 pregos, e havia a marca de 2 pregos nos pés pequeninos. Quem ousou ferir-vos? Repetiu o gigante. Dizei-mo que eu matarei com o meu espagadão. Nunca, protestou a criança. Estas são as chagas do amor. Quem sois vós? Insistiu o gigante. E eis que a indefinível compulsão o penetrou, e ele ajoelhou-se ante a criancinha. E a criancinha sorriu para o gigante e disse: Você me deixou brincar uma vez no seu jardim. Hoje virá comigo para o meu jardim, que é o paraíso. Quando as crianças voltaram à tarde, encontraram o gigante morto, sob um sudário branco de flores. O menino estrela. Era uma vez 2 pobres lenhadores que voltavam a choupana através de uma grande floresta de pinheiros. Era no inverno e a noite estava glacial. A neve formava uma espessa camada no chão e nos galhos das árvores. A geada fazia estalar os ramos sob os passos dos lenhadores, mas quando eles chegaram à torrente da montanha, esta estava suspensa, imóvel no ar, porque tinha recebido o beijo do rei do gelo. Fazia tanto frio que mesmo os animais e os pássaros não sabiam o que pensar. Ai, dizia o lobo, que tempo horroroso! Por que é que o governo não toma providências? Ai, 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 gemiu as andorinhas. A velha torre morreu e puseram-lhe a sua mortalha branca. A terra vai casar-se e vestiu-se de noiva, murmuravam os roxinóis. Tinham os pezinhos quase gelados, mas achavam que era um dever tomar a situação pelo lado romântico. Tolices, dizia o lobo, tudo isto é culpa do governo, e se não acreditam, vou comê-los todos. O lobo possuía um espírito prático e tinha sempre bons argumentos.
Eu acho, dizia a gralha, filósofa de nascença, que não há explicação para estas coisas. O que é positivo é que faz frio. Realmente o frio era terrível. Os pequenos esquilos que moravam no tronco de um grande cedro saltavam de um lado para o outro a fim de esquentar-se. Os coelhos não saíam de suas tocas. Só as corujas pareciam satisfeitas e repetiam: "Ho, ho! Que tempo encantador!" Os dois lenhadores andavam depressa. Uma vez caíram num buraco cheio de neve e saíram dali brancos como moleiros. Mais adiante julgaram-se perdidos e tiveram muito medo, porque sabiam que a neve é cruel para aqueles que adormecem em seus braços. Mas tinham confiança no bom São Martim, que vela pelos viajores. Enfim chegaram, voltando seus passos, à estrada da floresta, e viram ao longe no vale as luzes da aldeia que habitavam. A terra parecia-lhes uma flor de prata e a lua uma flor de ouro. Riram, mas depois, pensando que eram pobres, voltou-lhes a tristeza. O primeiro lenhador disse ao segundo: "Por que parecemos alegres se a vida é feita para os ricos? Antes tivéssemos morrido na neve ou então devorados por algum animal." "É verdade", tornou o outro. "Alguns recebem muitos, alguns nada. Foi a injustiça que fez as partilhas no mundo, e só nos pesares são as partes iguais." Mas enquanto assim falavam, aconteceu uma coisa estranha. Caiu do céu uma estrela muito brilhante e muito bonita. Em sua carreira, desprendeu-se do firmamento, passou diante das outras estrelas e pareceu mergulhar num roseiral silvestre. "Ó!", exclamaram os dois homens, "um pote cheio de ouro!" E puseram-se a correr para apanhar o ouro. Um deles foi mais rápido e, ao chegar ao roseiral, viu realmente uma coisa dourada que brilhava sobre a brancura da neve. O lenhador pousou a mão sobre aquela brancura, sobre aquele ouro. Era um tecido de ouro cheio de pregas, onde haviam bordado estrelas. E o homem gritou para o seu companheiro que havia encontrado o tesouro caído do céu. Quando o outro lenhador aproximou-se, sentaram-se na neve e desfizeram-se uma a uma as pregas do manto, a fim de partilhar as moedas de ouro. Mas eis que não havia ali nem ouro, nem prata, nem a sombra de um tesouro. Nada, só uma criancinha adormecida. E um disse ao outro: "Que triste decepção para as nossas esperanças! O que pode aproveitar uma criança a um homem? Vamos deixá-la aqui, já temos muitos filhos e poucos meios para mantê-los." Mas o companheiro respondeu: "Não, seria má ação deixar esta criança morrer na neve. Vou levá-la e minha mulher cuidará dela." Tomou docemente a criança, enquanto seu camarada espantava-se por ver um homem tão bobo com um coração tão bondoso. Chegando à aldeia, disse o outro lenhador: "Já que ficas com a criança, dá-me um manto, assim faremos a partilha." "Não, o manto pertence à criança." Separaram-se, e quando o lenhador que levava o menino chegou à casa, a mulher, vendo que ele estava são e salvo, abraçou-o muito alegre. Ele, porém, parado no limiar da porta, disse: "Encontrei uma coisa na floresta e trouxe para que tomes conta." "O que é?" "Falta tudo em casa." Então ele abriu o manto e mostrou a criança adormecida. "Achas que não temos aqui bastante bocas e trazes um filho de fada para comer também? Quem sabe se não nos trará má sorte?" E agora a mulher parecia muito zangada. "Não", disse o lenhador, "é uma pequena estrela." E narrou o estranho achado que fizera.
A mulher, porém, parecia cada vez mais irritada. Ninguém sustenta a nossa família. Por que havemos de sustentar os filhos dos outros? Deus alimenta os pássaros. E pensas que os pássaros não morrem de fome no inverno? Não estamos nós no inverno? O homem, sempre de pé, na soleira da porta, não respondeu. Da floresta veio um vento glacial que trazia arrepios. Por que não fechas a porta? Gritou a mulher. Numa casa onde há corações duros, há sempre ventos gelados. Pouco depois, a mulher voltava para o companheiro, os olhos cheios de lágrimas. Então ele entrou e colocou-lhe a criança nos braços. A mulher beijou o pequenino e foi colocá-lo ao lado do mais moço de seus filhos. E no dia seguinte, o lenhador guardou o manto maravilhoso num grande cofre. A mulher ali colocou também um colar de âmbar que a criança trazia ao pescoço. Assim, pois, o menino Estrela foi criado com os filhos do lenhador. Cada dia ia se tornando mais bonito. Era branco, era frágil e delicado. Seus cabelos pareciam ouro. Seus lábios assemelhavam-se às pétalas de uma flor vermelha. Seus olhos pareciam violetas à margem de um regato, e seu corpo um narciso num prado onde não passa o ceifador. Mas foi-lhe nefasta a beleza, porque ele tornou-se orgulhoso, cruel, egoísta. Desprezava os filhos do lenhador e as outras crianças da aldeia. Dizia que aquelas eram de classe humilde e que só ele era nobre, tendo nascido de uma estrela. Tratava-as como se fossem servos. Não tinha piedade dos pobres, nem mesmo dos cegos e aleijados. Atiravam-lhe pedras, e assim nenhum mendigo vinha mais esmolar na aldeia. Em verdade, ele estava apaixonado pela sua beleza e desprezava tudo mais. Muita vez o lenhador e sua mulher diziam-lhe: quando estavas ao desamparo, fizemos tudo por ti. Por que és agora tão mau para aqueles que precisam de auxílio? Mas ele nada ouvia. Ele governava as outras crianças, que a seu exemplo iam se tornando duras e perversas. Ora, um dia passou pela aldeia uma mendiga, e como estivesse cansada e com os pés feridos, sentou-se sob uma nogueira a fim de repousar. Mas quando o menino Estrela a viu, disse aos companheiros: vejam aquela imunda mendiga, vamos mandá-la embora. Pôs-se a atirar-lhe pedras, enquanto ela o olhava cheia de espanto. E quando o lenhador viu aquela maldade, ralhou com o menino Estrela. Que mal te fez aquela pobre mulher para a tratares assim? Não sou teu filho para que me repreendas. Sim, mas tive piedade de ti quando te encontrei na floresta. E quando a mulher ouviu tais palavras, deu um grande grito e desmaiou. E o lenhador levou-a para a sua choupana. A mulher do lenhador tratou da mendiga, e quando esta recuperou os sentidos, perguntou ao lenhador: não disseste que o menino foi encontrado na floresta? E não foi há 10 anos? Sim, faz 10 anos que eu o encontrei na floresta. E não trazia ele ao pescoço um colar de âmbar? Não estava envolvido num manto de ouro bordado de estrelas? O lenhador foi buscar os objetos indicados e mostrou-a à mendiga, que ao vê-los chorou de alegria. É o meu filho que perdi na floresta. Vai buscá-lo, peço-te, pois andei à sua procura o mundo inteiro. O lenhador e a mulher foram ter com o menino Estrela, dizendo-lhe: volta a casa, tua mãe ali te espera. O menino obedeceu, mas lá chegando interrogou: onde está minha mãe? Só vejo uma mendiga. Sou eu, a tua mãe. És louca, exclamou cheio de cólera o menino Estrela. Vai-te embora. Sou eu, meu filho.
Foste-me roubado na floresta e só agora te encontro. O menino, porém, nada quis saber, e como a mulher insistisse, ele disse com dureza: Se és realmente minha mãe, mais valia que não viesses aqui me humilhar. Eu julgava ser filho de uma estrela e nunca mais quero ver-te. Beije-me ao menos antes que eu parta. Não, és feia e pobre demais. Antes quero beijar as víboras e os sapos. Então a mulher foi-se para a floresta chorando, e quando o menino estrela viu-a afastar-se, saltou de contente e foi brincar com os companheiros. Estes, porém, ao vê-lo, disseram: És mais feio que o sapo e mais repugnante que a víbora. Não queremos brincar contigo. Como? Pensou o menino surpreso. O que dizem? Vou olhar-me na fonte e ela refletirá a minha beleza. Mas, ó surpresa! O seu rosto tornara-se semelhante ao de um sapo e seu corpo a de uma víbora. E ele atirou-se ao chão, chorando e dizendo: Isto é o castigo do meu pecado. Reneguei minha mãe. Irei agora procurá-la pelo mundo todo. Então chegou a filhinha do lenhador. E que importa que hajas perdido a tua beleza? Disse ela. Fica conosco e eu não hei de rir de ti. Não, retorquiu o menino. Fui cruel para minha mãe e estou punido. Vou em busca do seu perdão. Mas em vão percorreu a floresta. Quando veio a noite, ele deitou-se sobre um monte de folhas. De manhã pôs-se de novo a caminho. A cada animal que encontrava, indagava se não tinha visto sua mãe. Tu que entras pela terra, não a viste? Indagou da toupeira, que respondeu: Como posso ver se tu me vazaste os olhos? Disse a andorinha: Tu que podes voar por toda parte, não viste minha mãe? Cortaste minhas asas, como posso voar? E ao esquilo ele perguntou: Onde está minha mãe? Matastes a minha, procuras a tua a fim de matá-la também? E o menino estrela curvou a cabeça e chorou. Pedindo perdão a Deus e às criaturas, prosseguiu em busca da mendiga. No terceiro dia, havendo atravessado toda a floresta, desceu à planície. Mas ninguém apiedou-se de suas lágrimas, ninguém lhe quis dar notícias de sua mãe. Tendo caminhado durante 3 anos, a sua busca foi inútil. E por onde passava era mal acolhido. Nos seus dias de orgulho fora como o mundo, perverso e impiedoso. E uma noite ele chegou a uma cidade de altas muralhas, situada junto a um rio. Estava muito fadigado e quis entrar. Mas as sentinelas, num tom rude, interrogaram: O que queres aqui? Vim em busca de minha mãe. Por favor, deixe-me passar. Mas os soldados riram dele e um disse: Tua mãe não há de gostar de ver-te. És mais feio que um sapo. Vai-te. O menino insistiu: Minha mãe é uma mendiga. Fui mau para ela e ando em busca do seu perdão. Como se afastasse chorando alguém cuja couraça era enfeitada de flores de ouro e cujo capacete era encimado por um leão alado. Como se afastasse chorando alguém cuja couraça era enfeitada de flores de ouro e cujo capacete era encimado por um leão alado, perguntou aos soldados de quem se tratava. É um mendigo. Vamos vendê-lo como escravo e com o seu preço compraremos vinho. Um velho comprou o menino estrela e levou-o para a cidade. À porta de uma casa, em cujo jardim havia uma romanceira, o velho bateu. Abriu-se. Desceram os degraus e chegaram a um jardim cheio de tulipas negras e de grandes vasos de argila. E o velho com turbante vendou os olhos do menino estrela. Depois de muitos passos, a venda foi retirada
e o menino viu que estava numa prisão apenas iluminada por uma pequena lanterna. E o velho colocou diante dele um pedaço de pão mofado, dizendo: come. Num caneco derramou uma água suja, dizendo: bebe. Depois lá ficou trancado. No outro dia, o velho, que era um mágico da Líbia, disse ao menino: num bosque situado perto desta cidade dos Giqueus, há 3 moedas de ouro, uma branca, outra amarela, outra vermelha. Vais hoje buscar a branca, e se não a trouxeres, apanharás 100 chibatadas. Ao pôr do sol, espero-te à porta do jardim. Vendou os olhos do menino Estrela e, conduzindo-o através do jardim, pô-lo na rua. E o menino Estrela chegou ao bosque que de longe tão bonito parecia, mas estava todo cheio de espinhos e cardos. Ferindo-se aqui e ali, procurou a moeda branca, mas não pôde encontrá-la. Ao pôr do sol, voltou chorando, mas eis que à saída do bosque ouvia uns gemidos. E, esquecendo a sua dor, pôs-se a procurar quem assim sofria e viu um coelho que caíra num laço. E o menino Estrela libertou-o, dizendo: sou apenas um escravo e, no entanto, dou-te a liberdade. O coelho respondeu: em troca, o que te darei? Tenho que achar uma moeda branca, e se não encontrá-la, meu senhor vai bater-me. Vem comigo, sei onde ela está. O menino seguiu o animal e, no tronco de um carvalho, achou a moeda. Cheio de alegria, disse ao coelho: prestaste-me um serviço bem maior do que o que eu te prestei. Não, fiz o que me fizeste. O menino dirigiu-se à cidade e, em caminho, encontrou um leproso de horrível aspecto que lhe disse: dá uma moeda ou morrerei de fome, porque ninguém tem pena de mim. Só possuo uma moeda, e se não levá-la ao meu amo, ele vai bater-me. Mas o mendigo tanto suplicou que o menino lhe deu a moeda. Ao vê-lo de volta, disse o mágico: tens a moeda branca? Não, respondeu o menino Estrela. Então o amo deu-lhe uma grande surra e, apresentando um prato vazio, ordenou: come. E, dando-lhe uma xícara vazia, ordenou: bebe, e tornou a prendê-lo. No outro dia, o mágico voltou e disse: se não trouxeres hoje a moeda amarela, levarás 300 açoites e não te libertarás nunca da escravidão. O menino Estrela voltou, pois, ao bosque. O dia todo procurou em vão a moeda. E, ao pôr do sol, pôs-se a chorar. Surgiu o coelho que já lhe havia prestado auxílio. Por que choras? Perguntou o animal. Procura a moeda de ouro amarela que está oculta aqui, e se não encontrá-la, serei punido. Segue-me. Correram ambos até a margem de um pântano, e ali estava a moeda. Como agradecer-te? Fez o menino. Tu foste bom para mim, respondeu o animalzinho. Partiu o menino, mas em caminho encontrou o leproso que lhe suplicou: dá-me esta moeda ou morrerei de fome. E tanto pediu que o menino Estrela deu-lhe a moeda. Chegando à casa, perguntou o mágico: tens a moeda? Não. E o bruxo deu-lhe uma grande surra e tornou a prendê-lo. Se não me trouxeres hoje a moeda vermelha, mato-te. Se a trouxeres, dou-te a liberdade, disse no dia seguinte o mágico. Assim, pois, o menino Estrela tornou ao bosque e todo o dia procurou a moeda. Vendo que caía a noite, pôs-se a chorar e mais uma vez apareceu-lhe o coelho que lhe disse: a moeda que procuras está na caverna aqui perto. Como agradecer-te? É a 3ª vez que me socorres. Não, disse o coelho, desaparecendo. Tu foste o primeiro a ter pena de mim.
O menino apanhou a moeda e encaminhou-se para a cidade, mas, como das outras vezes, encontrou o leproso que lhe disse: Dar-me a moeda de ouro ou morrerei. Tua desgraça é ainda maior que a minha, disse o menino Estrela, dando-lhe a moeda. E muito triste partiu, sabendo da sorte que lhe aguardava. Mas coisa surpreendente! Quando transpôs a porta da cidade, inclinaram-se os guardas, dizendo: Como é belo o nosso príncipe! E um cidadão que passava acrescentou: Não há ninguém mais belo no mundo. E o menino pensou: Divertem-se à minha custa. E era tão grande o ajuntamento do povo que ele se perdeu e foi ter uma grande praça, onde se erguia o palácio do rei. À porta do palácio correram ao seu encontro ministros e oficiais, dizendo: És o príncipe que esperávamos, és o filho do nosso rei. E o menino respondeu: Não sou filho do rei, e sim de um infeliz mendigo. E por que dizem que sou belo, quando sei que sou feio? Então o soldado apresentou-lhe um capacete, dizendo: Como pode o nosso príncipe dizer que não é belo? E o menino Estrela viu então, refletida no aço, a sua imagem realmente mais bela do que nunca. Prostraram-se os sacerdotes, dizendo: Rezava uma antiga profecia que um dia viria aquele que devia reinar entre nós. Eis chegado, pois, o nosso rei. Ele, porém, respondeu: Não sou digno de reinar, porque reneguei a minha mãe, e só terei descanso quando souber que ela me perdoou. E assim falando, encaminhou-se para o outro lado da cidade, e eis que em meio da multidão viu uma mendiga, a sua mãe, que tanto buscava, e junto dela o leproso da estrada. E um grito de alegria partiu de seus lábios. Ajoelhou-se e beijou as feridas dos pés maternos, dizendo: Mãe, reneguei-te na hora do meu orgulho, acolhe-me na hora da minha humilhação. Mãe, dei-te o meu ódio, dá-me o teu amor. A mendiga não respondeu. Ele então abraçou os pés do leproso, dizendo: 3 vezes tive piedade de ti, dize à minha mãe que me responda. Mas o leproso nada disse. E o menino Estrela soluçou, dizendo: Mãe, sofro demais, dá-me o teu perdão e faze-me tornar a floresta. E a mendiga pôs-lhe a mão sobre a cabeça, dizendo: Levanta-te. E o leproso fez o mesmo gesto, dizendo: Levanta-te. Levantou-se e viu que tinha diante dele um rei e uma rainha. E a rainha falou: Eis o teu pai que te socorreu. E o rei disse: Eis tua mãe, cujos pés lavaste com tuas lágrimas. E beijando o menino, levaram-no ao palácio, onde foi coroado. Foi um rei justo e bom. Baniu o perverso mágico, enviou ricos presentes ao lenhador. Nunca permitiu maltratar os pássaros e os animais. Pregava o amor, a indulgência e a caridade. A paz e a abundância reinaram no país. Mas o reinado do menino Estrela durou 3 anos apenas, e aquele que lhe sucedeu foi um mau rei. A parábola do milagre. Jesus voltou a Nazaré e não reconheceu sua cidade natal. A Nazaré, onde ele havia vivido, era uma cidade triste, cheia de lágrimas e de lamentações. E esta que via hoje estava cheia de risos e de cantos. E o Cristo entrou na cidade e viu escravos carregados de flores, que iam em tropel pela escada de mármore de uma casa de mármore branco. E o Cristo entrou na casa, e no fundo de uma sala de jaspe, deitado sobre um leito de púrpura, viu um homem cujos cabelos em desordem estavam coroados de rosas vermelhas, e cujos lábios estavam vermelhos de vinho.
O Cristo aproximou-se dele, tocou-lhe no ombro e lhe disse: Por que levas essa vida? O homem voltou-se, reconheceu-o e respondeu: Eu era leproso, tu me curaste, por que levaria eu outra vida? O Cristo saiu dessa casa e na rua viu uma mulher cujo rosto e cujo vestido estavam pintados e cujos pés estavam adornados de pérolas. E viu atrás dela um homem que a seguia. Um homem cujo traje era de duas cores e cujos olhos estavam carregados de desejos. E o Cristo se aproximou do homem e, tocando-lhe no ombro, lhe disse: Por que segues essa mulher e a olhas assim? O homem voltou-se, reconheceu-o e lhe respondeu: Eu era cego, tu me curaste. Que coisa melhor poderia fazer eu de minha vida? E o Cristo se aproximou da mulher e lhe disse: Este caminho que tu segues é o do pecado. Por que o segues? A mulher reconheceu-o e, rindo, disse: O caminho que eu sigo é agradável. Tu me perdoaste os pecados. Que podia eu fazer de teu perdão? E o Cristo sentiu seu coração cheio de tristeza e quis abandonar a cidade. E como saísse, viu junto dos poços próximo um jovem sentado que chorava. O Cristo se aproximou dele e, tocando-lhe no cabelo, disse: Amigo, por que choras? Eu havia morrido e tu me ressuscitaste. Que outra coisa posso fazer da minha vida? E o Cristo, entristecido, se afastou. O moto contínuo. Após longos anos de estudos e de muitas vãs experiências, o grande sábio descobriu o moto contínuo. A ciência de todas as partes do globo, a imprensa internacional, enfim, o mundo inteiro ficou alarmado quando o sábio convidou o rei, o parlamento de seu país e os maiores representantes dos institutos científicos mundiais para um certo dia provar sua descoberta que iria abalar em seus fundamentos todas as ciências. Havia feito o sábio os últimos preparativos e quase chegado o dia que, de futuro, iria marcar uma nova fase na história da evolução humana. Chegara afinal a véspera da grande reunião e o sábio, aproveitando a calma da tarde do belo dia, passeava no jardim público da metrópole. Era a véspera do seu grande triunfo que glorificaria seu nome para todos os tempos. A sabedoria humana atingira o seu auge. Inimagináveis seriam as consequências da descoberta. O grande sábio sonhava. Seria portentoso o que aconteceria. E de um momento para o outro, uma forte opressão enleiou sua alma. Não seria possível que ele se tivesse enganado? Eram certos seus cálculos? Não haveria erro nenhum nas colunas imensas de algarismos com as quais ele cobriu inúmeras folhas durante noites e noites de vigília? Por um momento, esse poderoso cérebro enublou-se e um medo indescritível apoderou-se do seu espírito. Caiu seu olhar de cima das tribunas erigidas então para o grande dia do amanhã e viu os olhares atentos dos representantes do mundo inteiro. É o rei cercado pelo esplendor da corte. E o grande sábio teve medo, esvaiu-se a sua certeza na vitória e caiu sob o peso do desânimo. A vergonha, que vergonha lhe esperava! Custasse o que custasse, de qualquer maneira haveria de evitar tamanha vergonha. O jardim público, banhado pelos alegres raios de sol, resplandecia à tarde. A multidão passeava de lá para cá, despreocupada. Crianças brincavam, cheios de alegria, nas gramas,
sob a sombra das grandes árvores do parque. Uns meninos jogavam gude e havia no meio deles um que atraiu a atenção do sábio. Era um rapaz animado e esperto, cheio de vida. Chamou-o e disse: Escuta, meu rapaz, podes fazer-me um grande favor? Certamente, senhor. Pois ouvi. Amanhã, às 10 horas, irás ao grande jardim defronte do palácio do rei, e bem no centro encontrarás uma grande bola de cobre, oca por dentro. Entra nessa bola e fica quieto até eu chegar. Quando eu disser em voz baixa, move-te, bola, farás um movimento e faze a bola andar. Depois nos encontraremos aqui, e eu te darei uma bela moeda de ouro, para comprares muitas gudes e o que mais te agradar. O menino deu um salto de alegria. Farei o que o Senhor me pediu, falo exatamente como deseja. Estarei lá às 10 horas e farei a bola de cobre andar. Que bela brincadeira! Os trens chegavam à estação central, repletos de sábios do mundo inteiro, e os curiosos de todo o globo encheram os hotéis da capital. Já de manhã não havia mais um lugar nas tribunas que circundavam o grande parque real. O parlamento reunido estava presente e nenhum deputado faltou nessa ocasião. E por último chegou o rei, a rainha e toda a corte. Milhares de pares de olhos dirigiram-se ao sábio, numa concentrada atenção. Os jornalistas preparavam seus pertences de escrever. Reinava a mais completa calma, somente interrompida pelo zumbi das câmeras cinematográficas. O rei deu sinal para o sábio começar sua demonstração. E a bola girou. Uma tempestade indescritível de aplausos estrondeou. Não havia limite para o entusiasmo do rei, do parlamento, dos sábios e do povo. Estouravam os foguetes e o rei mandou salvar o sucesso com 101 tiros de canhão, do último modelo e em honra do grande gênio. Mas este ficou pensativo e acabrunhado. Quando, após muito tempo ao barulho, sucedeu a calma, o sábio, chorando e alquebrado, no esforço, fez-se ouvir. Vossa Majestade, queira me perdoar. A bola girava, mas porque tinha uma criança dentro dela. Faltam palavras para descrever-se o tumulto que se originou. E, maior do que a tempestade de aplausos, ergueram-se então os rugidos de indignação e as demonstrações de desprezo. Terribilíssima retumbou a voz do rei. Embusteiro! Embusteiro sem vergonha! Pensas que sou o bufão para servir de objeto dos seus gracejos de mau gosto? Guardas, prendam esse politiqueiro, atirem-no ao calabouço mais profundo do meu reino, no mais profundo para que ele jamais veja a luz do sol. E sob os apupos de desprezo da multidão enganada, maltratado pelos empurrões da soldadesca, lá se ia o sábio. O caminho da prisão passava através do jardim público, onde o sábio passeava na tarde anterior e onde continuava a reinar a paz e a alegria do povo satisfeito. Passou o cortejo pelo mesmo grupo de rapazinhos que, como no dia anterior, divertiam-se, jogando gude, e do qual o pequeno conhecido do sábio fazia parte. Ele logo reconheceu ao longe o infeliz e correu a seu encontro. Boa tarde, senhor meu amigo. Estou sentido. Como é que pude esquecer de fazer o que o senhor me pediu? Desculpe, queira desculpar-me. Mas estava tão gostosa e boa a partida que eu me esqueci. O sábio respirou fortemente e seu corpo abatido empenou-se outra vez.
Ele chorou longo tempo. Depois abraçou o menino e beijou-o. Tirou uma moeda de ouro do bolso, deu-a para o rapazinho sorridente e, alegremente, de cabeça erguida, seguiu os guardas para a prisão. O príncipe feliz. No lugar mais alto da cidade, no topo de uma coluna imensa, erigia-se a estátua do príncipe feliz. Recobrira-se o corpo do mais fino ouro, os olhos eram duas safiras, e na espada brilhava um volumoso rubi vermelho. Era muito admirada. É bela como um catavento, exclamava maravilhado o prefeito, querendo frisar a sua reputação de artista. Apesar de não ser útil, acrescentou, temendo que o acreditassem desprovido de senso prático, o que ele possuía em dose elevada. Por que não há de você ser parecido com um príncipe feliz? Dizia a mãe enternecida ao filhinho que chorava, pedindo a lua. Ele nunca tem sonhos impossíveis. Gostaria de saber se alguém no mundo é feliz, murmurou desapontado um homem ao contemplar a estátua maravilhosa. Parece um anjo, dizem as crianças ao sair da catedral, nos seus mantos vermelhos e impecáveis aventais brancos. Como sabem? Indagou o professor de matemática. Vocês nunca viram um anjo? Já vimos sim, em sonhos, responderam as crianças. O professor assumiu um ar severo. Não gostava de ver a fantasia entretendo a mente dos discípulos. Uma noite um passarinho voou pela cidade. Havia 6 semanas seus companheiros tinham voado para o Egito, mas ele ficara, pois se via enamorado de uma belíssima planta. Encontrara-a na primavera, ao perseguir uma mariposa amarela, e tão fascinado ficara pela sua esbelta silhueta, que parara para falar-lhe. Posso namorá-la, dissera, pois não gostava de perder tempo. A maviosa planta fazia-lhe então uma linda reverência. Então ele voou à sua roda, a tocar a água com suas asas, provocando ondulações prateadas. Assim a cortejou durante todo o verão. É um amor grotesco, comentaram os demais pássaros. Ela não tem posses, e o rio está cheio delas. E com a chegada do outono, todos se foram. Depois que todos partiram, o nosso passarinho sentiu-se muito só e fadigava-se da namorada. Ela não sabe conversar e é muito frívola. Está sempre namorando o vento. Realmente, toda vez que o vento passava, a bela planta fazia-lhe as mais graciosas reverências. Reconheço que é uma boa dona de casa, continuou o passarinho, mas gosto de viajar e minha mulher deveria acompanhar-me. Quer vir comigo? Propôs finalmente a planta, mas esta recusou. Estava demasiado presa à sua casa. Você divertiu-se à minha custa, gritou indignado. Vou partir para as pirâmides. Adeus. Voou durante a noite e afinal chegou à cidade. Onde poderei descansar? Monologou. Espero que alguém esteja preparado para receber-me. Viu então a estátua no alto da coluna. Ficarei por aqui, é um belo lugar, posso respirar fundo. E acomodou-se aos pés do príncipe feliz. Tem um quarto todo de ouro, murmurou, preparando-se para dormir. Quando ia meter a cabecinha debaixo da asa, uma gota de água caiu-lhe em cima. Que coisa esquisita! Não há nuvens no céu, as estrelas fugem e contudo está chovendo. O clima no norte da Europa é diferente e horrível.
A formosa planta gostava da chuva, parece-me que só por egoísmo. Então outra gota caiu. Que utilidade tem uma estátua se nem me pode preservar da chuva? Preciso procurar uma chaminé. E resolveu ir-se embora. Quando ia levantar voo, uma terceira gota caiu. Então olhou para o alto e viu grandes lágrimas rolando na face dourada do príncipe feliz. Parecia tão belo, iluminado pelo luar, que o coração do passarinho se enterneceu. "Quem é você?" perguntou. "Sou o príncipe feliz." "Por que então está chorando? Quase me inundou." "Quando eu vivia e tinha um coração humano," respondeu a estátua, "nunca soube o que fossem lágrimas, porque morava no palácio Sanssouci, onde a tristeza não tem licença de entrar. Durante o dia jogava com os companheiros e à noite conduzia as danças. Contornando o palácio havia um grande muro, mas nunca procurei saber o que havia, o que poderia existir por detrás dele. Tudo o que me rodeava era belo e agradável. Meus cortesões chamavam-me o príncipe feliz, e eu era de fato, se é que o prazer faz a felicidade. Assim vivi, assim morri. Agora que estou morto, colocaram-me tão alto que não posso enxergar a miséria do meu povo. Meu coração é de chumbo, entretanto não faço mais que chorar." "Então ele não é feito de ouro puro," pensou o passarinho, mas nada comentou por ser bem educado. "Longe daqui," continuou a estátua em voz cantante, "numa pequena rua há uma casinha miserável. Nela trabalha uma pobre costureira. Muito pálida e exangue, está a bordar flores no vestido de cetim, que a mais bela das damas de honra da rainha deve usar no baile da corte. Seu filhinho está à morte, e ela nada tem para curá-lo. Passarinho, quer ser gentil e levar-lhe o rubi da minha espada? Estou preso a este pedestal e não posso mover-me." "Esperam-me no Egito," respondeu o passarinho. "Meus companheiros já estão nessa terra de maravilhas. Preciso partir quanto antes." "Passarinho," disse o príncipe, "só uma noite e nada mais. Quer ser o meu mensageiro? O menino está doente e a mãe, coitadinha, tão cansada." "Não aprecio crianças," respondeu o passarinho. "Costumo atirar-me pedras. Verdade é que não me alcançam, pois sei voar muito alto, mas mesmo assim é falta de respeito." O príncipe feliz, entretanto, parecia tão triste que o pássaro se comoveu. "Faz muito frio," disse, "mas resolvi ficar e ser o seu mensageiro." "Muito obrigado, passarinho." Então a avezinha, arrancando o rubi da espada, voou através da cidade. Observou muita coisa no caminho e finalmente chegou à morada da costureira. A mulher trabalhava e o menino doente gemia no leito. Deixou o rubi em cima da mesa, refrescou a criança com um abanar das asas e partiu. Voou ao encontro do príncipe feliz e contou-lhe o que fizera. "É curioso," acrescentou, "como sinto calor agora." "É porque praticou uma boa ação," explicou-lhe o príncipe. Quando amanheceu, o passarinho foi tomar banho no rio. Visitou os monumentos públicos durante o dia e à noite resolveu partir. Quando a lua surgiu, voou para a estátua do príncipe feliz. "Tem algum recado para o Egito?" perguntou. "Vou partir." "Passarinho," disse o príncipe, "podia ficar aqui mais uma noite?" "Esperam-me no Egito. Lá estão as maravilhas. Verei coisas extraordinárias." "Passarinho," insistiu o príncipe,
Muito longe daqui vejo um jovem trabalhando no sótão. A mesa está coberta de papéis. Num copo, um ramalhete de violetas murchas. Ele tenta terminar uma peça para o diretor do teatro, mas a sua mão gelada recusa-se a escrever. Não há fogo na lareira e ele quase morre de fome. Esperarei mais uma noite, disse o bondoso passarinho. Devo levar-lhe outro rubi? Infelizmente já não possuo rubis, gemeu o príncipe. Meus olhos são todo o meu tesouro. São de preciosas safiras da Índia, trazidas há milhares de anos. Tire-me uma delas e leve-a ao rapaz. Quando vendê-la, ele poderá aquecer-se e terminar a peça. Meu caro príncipe, não posso fazer isso, disse o passarinho, começando a chorar. Passarinho, disse-lhe o príncipe, faça o que lhe digo. Então o passarinho tirou a safira e voou para a casa do estudante. Entrou facilmente por um buraco no telhado. O jovem não lhe ouviu o rumor de asas. Tinha as mãos nos ouvidos. Ao erguer a cabeça, deu com a belíssima pedra entre as violetas murchas. Começo a ser apreciado, murmurou. Isto com certeza foi-me enviado por alguma admiradora. Agora terminarei a minha peça. Parecia imensamente feliz. Então o passarinho decidiu-se partir definitivamente. Passarinho, retrucou o príncipe, quer estar comigo só mais uma noite? O inverno aproxima-se e a neve não tardará. No Egito faz calor e o lindo sol está à minha espera. Querido príncipe, sou forçado a deixá-lo, mas nunca o esquecerei. Na primavera, trarei joias maravilhosas para substituir as que perdeu. O rubi será mais rubro que uma rosa vermelha e a safira mais azul que o oceano. Vejo daqui, disse o príncipe, uma pequena vendedora de fósforos. Deixou-os cair na rua e estragou-os todos. O pai, muito zangado, com certeza ralhará se ela não levar algum dinheiro para casa. A coitadinha chora em desespero. Tire-me a outra safira dos olhos e leve-a para a pobre menina. Ficarei contigo mais uma noite, mas não tirarei a outra safira. Não quero vê-lo cego. Avezinha, suplicou o príncipe, faça como lhe digo. O passarinho obedeceu. Tirou a última safira dos olhos do príncipe e colocou-a nas mãos da vendedora de fósforos. Que lindo vidro! Exclamou a menina encantada, encaminhando-se para casa. O passarinho regressou para junto do príncipe e disse-lhe: Agora que está cego, não quero deixá-lo mais. Não, passarinho, replicou o príncipe cego. Você precisa partir para o Egito. Permanecerei a seu lado para sempre. E dormiu a seus pés. No dia seguinte, pousou-lhe ao ombro e narrou-lhe lindas histórias de países estranhos. Falou das aves do Nilo, da esfinge que mora no deserto e sabe todas as coisas, dos pigmeus que navegam em grandes folhas e guerreiam com as borboletas. Meu querido passarinho, você contou-me coisas interessantes, mas há na vida algo de muito mais sério, o sofrimento humano. Não há mistério maior do que a dor. A vizinha, por favor, voe pela cidade e volte para dizer-me o que viu. Então o passarinho voou pela cidade e contemplou os ricos, felizes em suas lindas vivendas, enquanto os mendigos imploravam esmolas pelas ruas. Viu crianças maltrapilhas e esfomeadas. Entre elas, 2 meninos tiritantes sob o arco de uma ponte, procurando se agasalhar. Mas um guarda mandou-os embora e eles partiram sob a chuva impiedosa. O passarinho, entristecido, voltou e descreveu tudo ao príncipe. Sou todo coberto de ouro, disse-lhe este,
Quero que você reparta pedaço por pedaço dele ao meu povo. Os homens julgam que o ouro pode torná-los felizes. Pedaço por pedaço, o ouro do príncipe feliz foi entregue ao povo. E as crianças passaram a brincar, alegres e descuidadas. Enquanto isso, o príncipe ia se tornando escuro e cada vez mais feio. E veio a neve, e as ruas brilhavam como se fossem de prata, e finas agulhas de cristal adornavam as casas. A pobre avezinha estava quase gelada, mas não podia abandonar o príncipe. Amava-o demais. Roubava migalhas aos padeiros e procurava aquecer-se batendo as asas. Finalmente, sentindo que morria, pousou mais uma vez no ombro do amigo. Adeus, meu caro príncipe. Posso beijar-lhe a mão? Alegra-me saber que vai partir para o Egito, disse o príncipe. Mas beije-me os lábios. Você bem sabe que eu quero muito. Não vou para o Egito, e sim para a morte. A morte é a irmã do sono, não é verdade? Assim falando, beijou o príncipe nos lábios e caiu morto a seus pés. Nesse momento, ouviu-se um estranho ruído dentro da estátua, como se alguma coisa tivesse quebrado. E assim foi. O coração de chumbo partiu-se exatamente em 2 pedaços. Na manhã seguinte, o prefeito, que passeava com os homens importantes da cidade, ao passar pela estátua, exclamou: Meu Deus, como o príncipe está feio! É mesmo, concordaram os companheiros, e subiram a ver a estátua de perto. O rubi da espada desapareceu, os 2 olhos de safira se foram, e o da coberta de ouro nada mais resta, comentou o delegado. Parece um mendigo. Parece um mendigo, observaram os outros em eco. Veja um passarinho morto a seus pés, continuou o prefeito. Precisamos baixar um decreto proibindo que os pássaros morram em lugares assim. E todos tomaram nota da sugestão. E resolveram-se derrubar a estátua do príncipe feliz. Se perdeu a beleza, já não tem serventia, sentenciou o professor de arte da universidade. Mandaram derreter a estátua e convocar uma assembleia para resolver o destino do metal. Faremos outra estátua, sugeriu o prefeito. E por que não reproduzir a minha própria imagem? Mas os outros protestaram, indignados. Todos se achavam dignos da mesma honra, e até hoje estão brigando. Coisa esquisita, comentaram os operários na fundição. Este coração de chumbo partido ao meio não derrete como o resto do metal. Só há um remédio, jogá-lo fora. E atiraram-no num monte de lixo, onde também jazia o cadáver do passarinho. Tragam-me da terra 2 coisas preciosas, disse o Todo-Poderoso aos seus anjos no céu. E estes conduziram-lhe o coração de chumbo do príncipe feliz e o passarinho morto. Escolheram bem, disse o Onipotente, pois o passarinho cantará eternamente nos jardins do paraíso, e o príncipe feliz será aqui verdadeiramente feliz e abençoará para sempre o meu nome, pelo que fez na terra. O roxinol e a rosa. Ela disse que dançaria comigo se eu lhe trouxesse rosas vermelhas, exclamou o jovem estudante. Mas em todo o meu jardim não há nenhuma rosa vermelha. Do seu ninho de verde carvalho ouviu o roxinol e olhou através da folhagem e se espantou. Nenhuma rosa vermelha em todo o meu jardim, exclamou o estudante, e seus belos olhos se encheram de lágrimas. Ah, como a felicidade depende de pequenas coisas. Li tudo quanto escreveram os sábios, e são meus todos os segredos da filosofia.
No entanto, por causa de uma rosa vermelha, desventurada é toda a minha vida. Eis enfim um verdadeiro apaixonado, disse o rouxinol. Noite após noite eu o cantei, embora não o conhecesse. Noite após noite narrei às estrelas a sua história, e agora o vejo. Sua cabeleira é sombria, qual a flor do jacinto, e seus lábios são vermelhos, qual a rosa de seu desejo. Mas a paixão tornou-lhe o rosto semelhante ao pálido marfim, e o desgosto marcou-lhe a fronte. O príncipe dá um baile amanhã à noite, murmurou o jovem estudante, e meu amor estará presente. Se eu lhe levar uma rosa vermelha, ela dançará comigo até pela madrugada. Se eu lhe levar uma rosa vermelha, eu a terei nos braços, e ela reclinará a cabeça sobre meu ombro, e minha mão apertará a sua mão. Mas não há rosas vermelhas no meu jardim, e assim ficarei sentado sozinho e ela passará diante de mim. Ela não me dará nenhuma atenção, e o meu coração se partirá. Eis realmente um verdadeiro apaixonado, diz o rouxinol. O que eu canto, ele sofre. O que para mim é alegria, para ele é dor. Por certo, o amor é maravilhoso. É mais precioso que as esmeraldas e mais caro do que as finas opalas. Nem pérolas, nem rubis pode comprá-lo. Não é exposto nos mercados. Os negociantes não podem adquiri-lo e também não pode ser pesado na balança. Os músicos estarão sentados em sua galeria, diz o jovem estudante, e tocarão sobre seus instrumentos de cordas, e meu amor dançará ao som da harpa e do violino. Ela dançará tão levemente que seus pés não tocarão o chão, e os cortesãos de alegres roupagens hão de rodeá-la. Mas comigo ela não dançará, porque eu não tenho uma rosa vermelha para dar-lhe. E ele atirou-se num gramado e ocultou o rosto nas mãos e chorou. Por que chora ele? Indagou o pequeno lagarto verde, passando rápido ao seu lado o rabinho para o ar. Porque, com efeito, disse a borboleta que revoava perto de um raio. Sim, por quê? Murmurou a Margarida à sua vizinha numa voz baixa e doce. Ele chora por uma rosa vermelha, disse o rouxinol. Por uma rosa vermelha? Exclamaram todos. Que coisa ridícula! E o pequeno lagarto, que era ligeiramente cínico, riu alto. Mas o rouxinol compreendia o segredo da dor do estudante e permaneceu silencioso num carvalho e pensou no mistério do amor. De repente, estendeu suas asas escuras a fim de voar e rumou para os ares, atravessou o bosque qual uma sombra e qual uma sombra revoou sobre o jardim. No meio do gramado erguia-se uma bela roseira e logo que ele a viu foi pousar sobre um galho. Dá-me uma rosa vermelha, exclamou, e eu te cantarei a minha mais linda canção. Mas a árvore sacudiu a cabeça. Minhas rosas são brancas, respondeu, brancas como a espuma do mar e mais brancas do que a neve sobre a montanha. Mas vai procurar minha irmã que cresce junto ao velho quadrante solitário, e talvez ela te dê o que desejas. Voou o rouxinol para a roseira que crescia junto ao velho quadrante solitário. Dá-me uma rosa vermelha, exclamou, e eu te cantarei a minha mais doce canção. Mas a árvore sacudiu a cabeça. Minhas rosas são amarelas, respondeu ela. Minhas rosas são amarelas, respondeu ela. Amarelas qual a cabeleira da sereia sentada sobre o trono de âmbar, e mais amarelas do que o ásfodolo que cresce no prado antes que os ceifadores venham com suas foices. Mas vai procurar minha irmã que cresce sobre a janela do estudante, e talvez ela te dê o que desejas. E o rouxinol voou para a roseira que crescia sob a janela do estudante. Dá-me uma rosa vermelha, exclamou, e eu te cantarei a minha mais doce canção. Mas a árvore sacudiu a cabeça. Minhas rosas são vermelhas, respondeu.
vermelha como os pés da pomba, e mais vermelhas do que os grandes leques que se agitam sem cessar na caverna do oceano. Mas o inverno gelou minhas veias, e o granizo murchou meus botões, e a tempestade quebrou-me os galhos, e não terei rosas todo este ano. Uma única rosa vermelha é tudo quanto eu desejo, exclamou o roxinol. Uma única rosa vermelha. Não há um meio pelo qual a possa obter? Há um meio, respondeu a árvore, mas é tão terrível que nem ouso dizê-lo. Dize-o, tornou o roxinol, não tenho medo. Se desejas uma rosa vermelha, disse a árvore, deve criá-la com música ao luar e tingi-la do sangue do teu próprio coração. Deves cantar para mim com teu coração espetado num desses meus espinhos. Toda a noite deves cantar para mim, e o espinho deve penetrar-te o coração, e o sangue de tua vida deve correr em minhas veias e tornar o meu sangue. A morte é um grande preço a pagar por uma rosa vermelha, exclamou o roxinol, e a vida a todos é cara. É agradável permanecer no verde bosque e olhar o sol em sua carruagem de ouro e a lua em sua carruagem de pérola. Doce é o perfume da roseira silvestre, e doces são as campânulas que se ocultam no vale e a relva que ondula sobre a colina. No entanto, o amor é melhor do que a vida. E o que é o coração de um pássaro comparado ao coração de um homem? Estendeu, pois, suas asas escuras e elevou o voo rumando aos ares. Qual uma sombra passou sobre o jardim, e qual uma sombra revoou sobre o bosque. O jovem estudante estava ainda estendido sobre a relva, onde ele o tinha deixado, e as lágrimas não haviam ainda secado em seus belos olhos. Sê feliz, gritou o roxinol, sê feliz, terás a rosa vermelha. Eu a criarei com música do luar e a tingirei do sangue de meu próprio coração. Tudo quanto em troca te peço é que sejas um verdadeiro amoroso, porque o amor é mais sábio do que a filosofia, embora seja esta sábia e mais forte do que o poder, embora este seja forte. Cor de flama são suas asas, e colorido qual a flama é o seu corpo. Açucarados qual o mel são os seus lábios, e seu hálito assemelha-se a um incenso. O estudante olhou da relva onde estava deitado, e escutou, mas não pôde compreender o que lhe dizia o roxinol, porque ele sabia apenas as coisas que estão escritas nos livros. Mas o carvalho compreendeu e se sentiu triste, porque muito amava o pequeno roxinol que havia construído um ninho entre seus galhos. Canta-me uma última canção, murmurou ele, porque hei de me sentir bem sozinho quando partires. O roxinol cantou, pois, para o carvalho, e sua voz era como a água espalhando-se, cheia de bolhas, numa jarra de prata. Quando terminou a sua canção, o estudante levantou-se e tirou do bolso um caderninho e um lápis. Ele tem forma, disse consigo, deixando o bosque. Isto não se pode negar, mas terá sentimento? Receio que não. É, aliás, como todos os artistas, todo estilo, sem nenhuma sinceridade. Não se sacrificaria por outrem. Pensa apenas em sua música, e todo mundo sabe que as artes são egoístas. No entanto, é preciso admitir que ele possui belas notas na voz. Que pena que elas coisa alguma signifiquem, que não façam nenhum bem prático. E ele entrou em seu quarto, e deitou-se na rústica cama, e se pôs a pensar em seu amor, e depois de algum tempo adormeceu. E quando a lua brilhou nos céus, o roxinol voou para a roseira e apoiou seu peito contra o espinho. Toda a noite ele cantou com o peito espetado contra o espinho, e a fria lua cristalina inclinou-se e escutou-o. Toda a noite ele cantou, e o espinho foi penetrando mais e mais em seu peito, e assim expandiu-se o sangue de sua vida. Ele cantou primeiro o nascimento do amor no coração de um rapaz e de um adolescente. E no mais alto galho da roseira floriu, pétala por pétala,
uma maravilhosa rosa, à medida que uma canção seguia a outra canção. Era pálida a princípio, qual a bruma que se espalha sobre o rio, pálida como os pés da manhã e prateada como as asas da aurora. Assim como a sombra de uma rosa num espelho de prata, assim como a sombra de uma rosa num tanque, era a rosa que floria no mais alto galho da árvore. Mas a árvore gritou ao roxinol que se apoiasse com mais força sobre o espinho, e mais sonora ainda tornou-se a canção. E de novo a árvore gritou: apoia-te mais fortemente ainda, pequeno roxinol, ou chegará o dia sem que a rosa esteja terminada. Com mais força apoiou-se o roxinol, mais sonoro tornou-se o gorjeio, porque ele cantava o nascimento da paixão no coração de um homem e de uma virgem. Um delicado rubor tingiu as folhas da rosa, qual rubor no rosto do noivo quando beija os lábios da noiva. Mas o espinho não havia atingido ainda o coração do pássaro, de modo que o coração da rosa permaneceu branco, pois só o sangue vital de um roxinol pode empurpurar o coração de uma rosa. E a árvore gritou ao roxinol que se apoiasse com mais força contra o espinho. Mais força, pequeno roxinol, gritou a árvore, ou chegará o dia antes que a rosa esteja terminada. O roxinol apoiou-se com mais força contra o espinho, e o espinho tocou-lhe o coração e dilacerou um brutal estremecimento de dor. Amarga, amarga era a dor, e cada vez mais selvagem tornou-se a sua canção, porque ele cantava o amor que se completa pela morte, o amor que não morre na campa. E a rosa maravilhosa tornou-se purpurina, qual o róseo do céu oriental. Purpúrea era a cercadura das pétalas, e purpúreo qual um rubi era o coração. Mas tornou-se débil a voz do roxinol, e suas asinhas se puseram a bater, e uma película cobriu-lhe os olhos. Cada vez mais fraco era o seu gorjeio, na garganta sentia ele qualquer coisa que o sufocava. Exalou então uma derradeira melodia. Ouviu a lua branca, e se esqueceu da aurora, e se demorou no céu. Ouviu a rosa vermelha, e de êxtase toda ela estremeceu, e abriu suas pétalas ao ar frio da manhã. Levou o eco até a sua caverna violeta, lá nas montanhas, e arrancou a seus sonhos os pastores adormecidos. Ondulou até os caniços do rio que levaram ao mar a mensagem. Vê, vê, gritou a árvore, a rosa está agora terminada. Mas o roxinol não deu resposta, porque jazia morto na alta relva, o espinho em seu coração. E ao meio-dia o estudante abriu a janela e olhou para fora. Oh, que sorte extraordinária! Exclamou. Eis uma rosa vermelha. Jamais vi uma rosa igual em toda a minha vida. É tão bela que por certo tem um nome latino. E ele se debruçou e colheu-a. Então pôs o chapéu e correu à casa do professor, a rosa na mão. A filha do professor estava sentada junto à porta, enrolando seda azul em torno de uma bobina. Seu cãozinho estava deitado a seus pés. Você disse que dançaria comigo se eu lhe trouxesse uma rosa vermelha, exclamou o estudante. Aqui tem a mais vermelha rosa do mundo. Você a trará esta noite sobre o coração, e enquanto juntos dançarmos, ela há de dizer-lhe o quanto a amo. Mas a moça franziu a sobrancelha. Receio que ela não vá bem com o meu vestido, respondeu. E, aliás, o sobrinho do chanceler enviou-me joias verdadeiras. É sabido que as joias custam mais caro do que as flores. Como você é ingrata, disse o colérico estudante, e atirou a rosa à rua, onde ela caiu na sarjeta, e onde a roda de uma carrocinha passou por cima dela. Ingrata? Retorquiu a moça. Você é que é muito grosseiro, e afinal de contas, quem é você? Nada mais que um estudante. Acho mesmo que não tem fivelas de prata nos sapatos, como o sobrinho do chanceler. E, levantando-se da cadeira, entrou em casa. Que coisa tola é o amor, disse o estudante, afastando-se.
O amor não possui nem a metade da utilidade da lógica, porque ele nada prova, fala todo o tempo de coisas que não acontecem e faz crer em coisas que não são verdadeiras. Em verdade, o amor não é prático, e como em nossa época tudo consiste em ser prático, voltarei para a filosofia e estudarei a metafísica. Voltou, pois, para o seu quarto, tomou um grosso volume empoeirado e se pôs a ler. Apólogo. Havia um homem que era muito querido na sua aldeia, porque contava histórias. Todas as manhãs saía da aldeia e, ao anoitecer, quando repousava, todos os trabalhadores, após as labutas do dia, o rodeavam, dizendo-lhe: Vamos, conta, que viste hoje? E ele contava: Vi na mata um fauno tocando flauta e um bando de pequenos faunos bailando em volta. Continua, continua, que viste mais? Diziam os homens. Ao chegar à beira do mar, vi 3 sereias saindo das ondas e penteando com um pente de ouro os seus cabelos verdes. E os trabalhadores o amavam, porque lhes contava histórias. Certa manhã saiu, como nas demais, da sua aldeia, mas ao chegar à beira-mar, viu 3 sereias saindo das ondas e penteando com um pente de ouro os seus cabelos verdes. E continuando seu passeio, ao chegar ao bosque, viu um fauno tocando flauta e um bando de pequenos faunos a dançar em volta. E naquela noite, de regresso à aldeia, quando lhe disseram como nas outras: Vamos, conta, que viste hoje? Não vi nada, respondeu. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com